as pessoas que vêm sempre e ao grupo de médios que não costuma. Olha só, eu já fiz palestra aqui, não é a primeira vez. Eu dou aula, eu tenho o hábito de andar e me obriga a ficar nesse cercadinho espiritual. Eu não posso sair, isso me deixa não nervoso, mas eu esqueço. Mas vou pedir a espiritualidade para fazer aqui um campo de força para eu não conseguir, para não passar. Então, como eu estava falando, agradecer aos irmãos que normalmente não costumam vir às quartas-feiras, porque vêm aos domingos, e que estão aqui para me dar esse apoio, para passar essa palestra que eu vou pedir ao nosso amigo Marcos para botar o primeiro slide, por favor, né? Que é sobre Judas Iscariote. A Cristian entrou em contato comigo e disse assim: Marcos, nós estamos precisando de um palestrante no dia 27 de julho. Você tem algum tema? Aí imediatamente eu lembrei do tema de Judas, porque eu tinha comprado o livro em janeiro desse ano, ele entrou em contato comigo em maio, sobre o Evangelho de Judas. Eu li o livro assim em um dia, eu sentei e li o livro de uma vez. Fiquei assim, empolgado com a visão que eles tinham dado, mas eu sei que aquela visão não é totalmente espírita, apesar do José Lázaro Boberg ser espírita há muito tempo. E ele tem uma visão diferenciada dos evangelhos canônicos sobre Judas, né? E aí eu falei assim, vou fazer a palestra sobre Judas então. Assim, eu sempre com essa minha mania de grandeza, né? Um tema imenso, controverso, muito controverso, e eu passei assim esse último mês, né, escolhendo o que eu ia dizer, porque dentro do movimento espírita tem pessoas também que discordam de como a gente encara Judas. E eu falei assim, bom, eu vou colocar as visões que eu encontrar e vou deixar para vocês tirarem a conclusão, porque nós temos o livre-arbítrio, então cabe a nós essa conclusão. Eu coloquei essa capa aqui porque todas as fotos que eu achava de Judas era foto com uma fisionomia de vilão, nunca de uma pessoa mais apaziguada, mais calma. Era sempre alguma coisa muito forte e negativa. E essa é a capa do livro. Então, eu deixei até o nome do autor e tudo, porque por falta de encontrar uma outra capa. E aí eu coloquei essa palavra assim: por que, sendo apóstolo de Jesus, Judas não entendeu a palavra do Mestre? Eu deixei essa interrogação porque quando chegar lá pelo 12º slide, eu vou explicar o porquê a espiritualidade diz que ele não conseguiu entender a palavra do Mestre. Vamos passar para o próximo. Aí eu já coloquei aqui a bibliografia para vocês, né, porque quem tiver curiosidade de ler foram os livros que eu pesquisei, né? Primeiro, os evangélicos canônicos, que o colocam como vilão. Ele foi um traidor, isso é um fato, mas não sei se ele foi um vilão, né? E depois o Evangelho de Judas, né? Judas Iscariote, quem me emprestou foi o George. Mas esse livro aqui, eu não cito ele porque ele é ficção, foi ficcional. Quem escreveu foi aqui o Roque Jacinto. Ele não coloca de uma forma acadêmica ou uma forma histórica, né? Ele faz uma ficção baseada tanto nos evangelhos canônicos e o que foi psicografado por Chico Xavier, né, ditado por Humberto de Campos e o irmão X. Então eu preferi só citá-lo porque eu li, mas não acho que ele me ajudou a falar de uma forma mais histórica de Judas e espírita. As crônicas do Além-Túmulo, né, do Chico, Lázaro Redivivo, Boa Nova e o Livro dos Espíritos, porque eu vou citar em determinado momento o Livro dos Espíritos. E uma reportagem que eu li que dá toda a informação sobre como o Evangelho de Judas foi achado. Vou contar isso para vocês porque foi assim uma trama policial, quando eles encontraram ainda na década de 70 esse papiro, né? Esse Evangelho. Mas mais para frente eu vou falar. Então vamos falar primeiro de quem foi Judas.
Vamos começar pelos evangelhos canônicos. Vamos começar em João. João, no capítulo 6, versículo 71, diz que ele era filho de Simão, né? Simão Iscariotes, porque naquela época, né, o sobrenome, né, era da cidade que a pessoa vinha. Então ele vinha de Iscariotes, que é escrito como Queriote. Então, ele era conhecido como Queriote, né, ou grava-se com K ou com Q, né, e era uma cidade próxima a Hebrom. No entanto, essa cidade, esse lugarejo, até hoje não foi encontrado. Sabe que ele é próximo a Hebrom e que ele existiu, mas atualmente não há nenhum registro de uns 500 anos para cá, né? E ele, Judas, né, que aí passou a se chamar Judas Iscariotes, que seu pai era Simão Iscariotes, né, era o único estrangeiro, eu botei estrangeiro entre aspas aí, do grupo dos 12 apóstolos. Por quê? Ele vinha da Judéia, a região onde ele morava em Queriote, e os outros 11 apóstolos eram galileus. O povo da Judéia considerava os galileus incultos, um povo rural atrasado. Acredita, segundo alguns historiadores, né, que houve uma certa resistência quando Judas chegou, porque ele era mais ilustrado, e naquela época você ter um pouquinho mais de conhecimento, você era normalmente comerciante. O pai dele tinha um pequeno comércio, né? Isso é falado também nos evangelhos canônicos. E isso tudo são suposições, isso não é verdade, assim, não tem documento histórico que diga que foi isso, mas são suposições dos historiadores, de que por conta disso ele tenha sofrido uma resistência do grupo dos 11 apóstolos galileus, né? E que, né, por conta disso, Jesus, por saber que ele era mais instruído, acabou dando para ele, e isso João nos fala, né, tá em João 13, 29, o que eles chamam de a bolsa. Ou seja, Jesus deu para ele a bolsa de tudo aquilo que o grupo conseguia arrecadar para distribuir aos pobres, porque Jesus já fazia naquela época o que nós chamamos hoje de uma ação social. Mas é claro, ele, né, começou, vamos dizer, acredito eu, com ele, né, de uma forma mais efetiva e uma forma registrada nos evangelhos. E Judas era o responsável por esse dinheiro. E isso despertou, segundo determinados historiadores, uma certa inveja, e fez com que Judas se aproximasse mais de Jesus. Mas vamos explicar uma coisa: como é que Judas chegou a ser apóstolo, né? Isso também se encontra nos evangelhos, né? Jesus distribuía os seus discípulos como se em células. Primeiro, existiam todas aquelas pessoas que iam assistir Jesus. Uns, às vezes, outros quase sempre, né? E outros que o seguiam mesmo. E os discípulos, eles eram 70 discípulos. Esses estavam sempre lá, e Jesus dividia em pares para percorrer as cidades e divulgar os seus ensinamentos. Então tinha toda uma estratégia, não era uma coisa que era feita assim, né? Não. E Judas fazia parte desses 70 discípulos, né? Só que, devido à sua ascendência, ele foi chamado por Jesus para fazer parte dos 12 apóstolos, né? E a partir de então, ele começou a fazer parte do apostolado de Jesus. Ele passou a fazer parte, dos 12 apóstolos. O nome de Judas, vamos passar para o próximo? Isso, né? O Judas é um personagem multifacetado. Por quê? Em primeiro lugar, o seu nome é citado 15 vezes, né, ou mais. Tanto nos evangelhos. E quando eu falar os evangelhos, e não dizer apócrifos, que são Mateus, Lucas, Marcos e João. São os oficiais, né? E também nos Atos dos Apóstolos, né? A sua morte é descrita de duas maneiras. Em Mateus 25, 27, versículo 5, ele foi enforcado. Depois que ele se arrepende, ele se enforcou, se suicidou, depois que ele se arrependeu do que ele tinha feito, de ter traído Jesus, né? No entanto, nos Atos dos Apóstolos, versículo 1, capítulo 1, versículo 18, né, dizem que ele chegou a um determinado terreno, onde tinha um barranco,
e se jogou de lá de cima. Ele não se enforcou, é na figueira. E que ao se jogar, seu corpo partiu ao meio e suas vísceras foram expostas. Então, a partir daí a gente começa a perceber que não existe uma unanimidade sobre Judas. O seu nome aparece menos do que o de Simão Pedro em todos os evangelhos. Menos, né? Os dois que aparecem mais, é Jesus e Pedro, depois ele. Os outros apóstolos são menos citados ainda. Então, ele tinha uma certa ascendência, e isso despertou a curiosidade de determinados historiadores, voltados para as questões religiosas, né? A etimologia do nome Judas, né? Segundo o dicionário, eu fui até o dicionário de nomes próprios, né? E Judas tem uma das denominações, tem origem hebraica, eu não sei pronunciar, eu acho que é Yehuda, né? O Yehuda, que significa louvor a Deus, exaltação a Deus, mas esse é o nome de todos aqueles que se chamavam Judas, né? No entanto, o seu sobrenome Iscariote, segundo os aramaicos, significa falso e mentiroso. Eu achei um pouco duvidosa essa informação, até porque é devido a toda a sua história, né? Isso pode ter sido agregado depois que ele é considerado traidor, que ele traiu, né? Mas eu resolvi colocar, porque foi uma fonte segura e eu vi em um desses livros aqui e eu deixei. Bom, o Evangelho de Judas, que é esse que eu falei para vocês, que eu ia contar a história, ele surge no século XX, na década de 70, né? Um senhor estava procurando em uma das cavernas do Cairo, né, propositalmente, algum documento, porque ele sabia que se ele encontrasse esse documento, poderia ser história e valer alguma coisa. E ele começou a procurar durante dias, até que um dia ele acha uma caixa de pedra com vários papiros dentro. Ele não achou aquilo nada importante, foi até o mercado, depois de um tempo, vendeu e compraram. A pessoa que comprou foi um egípcio, percebeu o valor daquela obra, né? E tentou vender para um grego, e vendeu. Só que olha só a história, gente. Esse grego brigou com a namorada. Ela, sabendo do valor histórico que ele tinha em casa, quis levar o papiro, né? Isso é um fato real. Aí ele puxou o papiro, e ela puxou o papiro, ele se rasgou no meio. Olha só, que absurdo, né? Mas eles não tinham noção, porque ele está escrito em copta. Ele saiu do hebraico, e aquilo é uma cópia em copta, que era a língua egípcia da época. E ele acabou tentando vender. Ninguém quis comprar, porque ele estava rasgado. As grandes empresas acharam que aquilo era roubo, né? E ele ficou guardado 16 anos. Somente no ano 2000, né? Em 1983 que ele resolveu vender. Somente no ano, 16 anos depois, é que ele resolveu pegar de novo e vender. E aí ele estava quase pobre. Tinham perdido várias páginas, somente 26 foram recuperadas, né? E estima-se que ele tinha de 120, 150 páginas. E uma empresa suíça comprou, uma instituição suíça comprou esse papiro, e a Nacional, aquela NetDeal, né, financiou, comprou os direitos de exibição, tem inclusive esse documentário na internet, e a partir de então ele pode ser recuperado. Ainda faltam mais 2 livros dele, 2 não, foram 4 livros, ele é o principal, tem mais 2, 3 livros ainda, para serem traduzidos, né? Mas, e dentro desse, eu falei isso tudo para explicar que Judas era, dentro do Evangelho de Judas, ele era tido como um gnóstico, e acredita-se que foram justamente os gnósticos que escreveram esse Evangelho sobre ele, e que ele tinha uma influência sobre essas pessoas, por isso que escreveram, né? É o que os historiadores creem. No entanto, outros já acham que ele era um zelote. Bom, o que é gnóstico e o que é zelote? Então, gnóstico é uma palavra que vem do grego, significa conhecimento,
né? Mas não é o conhecimento, obviamente, nosso, do dia a dia, aquele conhecimento que você tem mais comum, né? É um autoconhecimento. Acredita que a pessoa que seja gnóstica, ela procura durante toda a sua vida se autoconhecer e tem uma parcela do divino dentro dela, uma parcela de Deus. O gnóstico não está ligado às coisas materiais. Ele encara a sua vida, encarnada como uma prisão, né? Então ele espera um dia desencarnar e se encontrar com o Pai, com uma centelha divina. E acredita-se nesse evangelho de Judas que Judas era um gnóstico. No entanto, outros, principalmente aqueles que creem nos evangelhos canônicos, de que ele era um zelote. Zelote significa aquele que zela por Deus. No entanto, também significa um grupo que no século VI antes de Cristo, né, depois de Cristo, quando Cristo deveria ter por aí uns 6 anos, porque não existe uma idade correta para Cristo, ele pode ter nascido um pouquinho antes ou um pouquinho depois da data que a gente conhece, né? Esse grupo existiu, tentou lutar contra Roma, porque sabia que Roma cobrava muito alto os seus impostos. Então esse grupo foi batizado de Zelote por um outro Judas. Olha a coincidência, gente. Judas o Galileu. Esse Judas Galileu, em homenagem a Matateus, que era um zelote, colocou o nome do grupo, né? Porque o grupo ia zelar pelos hebreus contra o Império Romano, né? Então acredita-se que Judas tenha se infiltrado, né? Isso são os historiadores, né? E está escrito aqui nesse livro, o Evangelho de Judas, tenha se infiltrado entre os apóstolos, justamente para arregimentar, né, pessoas, já que Jesus era muito conhecido, e fazer uma revolução. Mas essa hipótese não é muito aceita, não. É um grupo, mas a maioria não aceita muito essa denominação de que Judas tenha entrado com essa intenção de fazer uma revolução e libertar os hebreus do jugo romano. Bom, aí nós chegamos à questão: Judas foi mal? O que vocês acham? Para ninguém dormir aqui, né? Eu estou falando, Judas foi mal? Quem vai me responder? Aninha, você acha que Judas foi mal? Eu acho que a maldade não existe, existe ignorância. É ignorância, né? Então, não é mal, o homem não é mal, é ignorante. Ele pensa que está fazendo a coisa certa e ele não está. Justamente, a Aninha foi no ponto. Judas não era mal, Judas era ignorante, né? E por que a gente pode chegar a essa conclusão? Eu fui até o livro dos Espíritos. Na pergunta 13, a gente diz que quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa de suas perfeições, não vou meter a resposta, mas o enunciado. Ele diz soberanamente justo e bom. E Miramês fala aqui pra gente: é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas, ela se revela assim nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. E essa sabedoria não permite que se duvide nem da justiça, nem da bondade de Deus. E Kardec também, ao explicar essa pergunta, faz praticamente ele dá praticamente essa explicação. Então, a gente parte com: se Deus é bom, então tudo que Ele criou é bom. A sua criação, que somos nós, somos bons. Então, não existe o mal, certo? Porque se Judas fosse mal, Deus seria mal. E aí a gente estava justamente negando, enquanto espírita, a explicação de que Deus é bom. Ele não pode ter alguém na sua criação mal. O que existe são pessoas ignorantes. E Judas, e aí a gente volta àquele primeiro slide, por que ele
foi justamente aquele que traiu o mestre, porque ele era ignorante, né? Ele estava ao lado do homem que veio trazer a boa nova e ele não conseguiu entender, ele não conseguiu, acho que está sem som aqui, tá? Ele não conseguiu entender aquilo que o mestre falava, acredito eu, diuturnamente, porque ele ignorava, e por ele ignorar, ele acreditava que Jesus ia ser sim um grande rei, né? E ia libertar o Império Romano, e ele, com a sua vaidade, estaria ali, já que ele fazia parte dos 12 apóstolos, e ele iria governar junto com Jesus o novo reino. Só que o reino que Jesus falava não era o reino desse mundo, ele falava no reino da espiritualidade, do reino que a gente sabe que está próximo de Deus, que está junto com Deus. Mas Judas não entendia isso. Então o que ele faz? Ele vai procurar, vamos chegar aí no livro, proporção ler junto comigo? Vamos ver aqui. Judas na visão espírita. Isso, Judas na visão espírita. No livro Lázaro Redivivo, ditado pelo espírito do irmão X, psicografado por Chico Xavier, no capítulo 48, o discípulo ambicioso revela que quando Judas, obcecado pela ambição, procurou avistar-se com Caifás no sinédrio, trazia a cabeça incendiada de sonhos fantásticos. Amava o mestre, pensava presunçoso. Entretanto, competia-lhe, ele, a Judas, cuidar dos interesses dele. A paixão pelas riquezas é trânsito próximo. A paixão pelas riquezas empolgava o espírito, despreocupado das necessidades próprias, e intentava resolver os problemas do Senhor perante as forças políticas do tempo. Valer-se-ia da influência prestigiosa dos sacerdotes, acreditava ele, e iria fazer. Isso. E tomaria o cetro do povo israelita. E logo que fosse consolidado o poder, restituiria a Jesus a direção, a honra e a chefia. O mestre ensinava a concórdia, ensinava a tolerância, a paciência e a esperança. Mas como efetuar as reformas através de simples atitudes idealistas? Então, segundo nos conta Humberto de Campos, Judas achava que ele era a solução de todos os problemas. A vaidade tinha chegado à sua cabeça. Então, obviamente, ele poderia resolver os problemas. E ele vai procurar quem? Caifás, que ele acreditava que era a pessoa mais indicada, o sumo sacerdote, para resolver esses problemas. Então, ele pensava, segundo conta Humberto de Campos, numa aliança de Jesus com Caifás. Caifás, obviamente, percebeu, conseguiu recebê-lo, porque era dificílimo, não era fácil chegar até a ele. Recebeu porque já tinha a intenção de tirar Jesus do caminho. Eles viviam um momento político muito forte, porque Roma tinha o domínio sobre os hebreus. No entanto, existiam pessoas, os próprios hebreus, que tinham livre trânsito com o Império Romano. Por quê? Segundo a história, Roma, quando conquistava, ela não dizimava, Ela conquistava, ela se apropriava da cultura e colocava os romanos lá dentro. Então, o que ela fazia? Ela respeitava, entre aspas, porque quem domina não respeita, mas ela respeitava a sua cultura. Ela trazia aqueles mais importantes para o Império Romano, para a cidade de Roma, e trabalhavam na máquina estrutural, na máquina administrativa de Roma. Ora, ela anulava aquelas pessoas que poderiam, por algum motivo, tentar algum tipo de revolta. Porque se ela acabasse com todo mundo, prendesse, fosse a lei da morte, do tacão, com certeza ia ter um grupo que já existia, mas muito mais forte para se revoltar. Então ela fez isso, por isso foi o maior império, eles eram muito espertos, o maior império romano, o maior império que já existiu na Terra, porque eles conseguiam assimilar e fazer com que o outro assimilasse a cultura deles. Era uma troca. Roma tinha vários postos em várias cidades que eles conquistaram. E eles fizeram isso com quem? Com os hebreus, justamente com os sacerdotes, já que o Estado era um Estado teocrático, era um Estado que os sacerdotes é que governavam.
não Estado, porque essa visão de Estado, desculpe, chega muito, muito depois, mas era uma sociedade em que os sacerdotes comandavam. Então, a partir daí, os sacerdotes se aliavam a Roma. Eles tinham privilégios, né? Eles eram uma casta que não eram de escravos. Eles não sofriam tanto como aqueles que sofriam sob o jugo de Roma. Então, por conta disso, né, eles não queriam que Jesus, por algum motivo, desencadeasse algum tipo de revolução. E que, segundo Humberto de Campos, qual foi o contrato que eles fizeram com Judas? Nós vamos prender Jesus, mas por segurança. E nós vamos te pagar as 30 moedas de prata. No entanto, né, isso é só por forma para que os romanos acreditem que Jesus está preso. Mas quando eles menos esperar, juntamente com Jesus nós fazemos a revolução e soltaremos ele. Judas se sentiu nas dúvidas, consegui, se sentiu importante, né? Fiz um acordo com o Todo-Poderoso Caifás. E, segundo o conto Humberto de Campos, assinou inclusive um documento, porque ele sabia ler e escrever. E ele documentou ali, né? E a partir daí foi feita a combinação da traição. Vamos passar aqui para o próximo. O arrependimento, né? Então, o que acontece? Acontece justamente o que Caifás já esperava, né? Ele prende Jesus, Judas entrega, ele prende, e aí Judas percebe, né? Segundo nos conta Mateus, no capítulo 26, versículo número 3 a 7, Judas, vendo que Jesus era supliciado, volta para devolver as 30 moedas de prata que tinha recebido, e se arrepende, dizendo que pecou, e pede a liberdade do mestre. Houve a resposta: o que temos com isso? Isso é contigo. E aí ele ficaria desesperado. No livro Boa Nova, no capítulo 24, a ilusão é do discípulo, ditado por Humberto de Campos, é narrada essa situação. Observamos os acontecimentos que contrariavam as mais íntimas suposições. Judas se dirigiu a Caifás reclamando o cumprimento de suas promessas. Os sacerdotes, porém, ouvindo-lhe a palavra, porque ele nem chegou a ser recebido, é por Caifás de novo, outros sacerdotes menores que foram recebidos, né? Reclamando com os sacerdotes, porém, ouvindo as palavras tardias, sorriram com sarcasmo. Debalde, ele recorreu às suas prestigiosas relações de amizade. Judas tinha determinadas relações, porque ele fazia parte do núcleo duro, vamos dizer assim, do Cristo, dos 12 apóstolos. Então ele conhecia outras pessoas, e ele, segundo nos conta Humberto de Campos, tentou fazer com que o mestre fosse liberto. Não conseguiu, obviamente. E aí ele, aflito, procura quem? Os companheiros de fé, que estavam humilhados, alquebrados, não sabiam naquela hora o que eles iam fazer, e eu presumo, né, que não devem ter olhado ele com bons olhos, porque já sabiam que ele tinha entregue Jesus. Então, o que ele faz? Né? Percebe que não tem saída, e, segundo Humberto de Campos, se enforca em uma figueira. Né? Isso está na página 126 do livro Boa Nova, a ilusão do discípulo. Né? E aí Judas vai falar para Humberto de Campos: depois de minha morte trágica, submergi-me em séculos de sofrimentos expiatórios da minha falta. Sofri horrores nas perseguições infligidas em Roma aos adeptos da doutrina de Jesus, e as minhas provas culminaram em uma fogueira inquisitorial, onde, imitando o mestre, fui traído, vendido e usurpado, vítima de felonia, que significa a mesma coisa que traição, né? E de traição. Deixei na terra os derradeiros resquícios do meu crime. Crônicas do Além-Túmulo, página 20. Então, pessoal, a gente percebe que por essa, vamos fazer uma pequena recapitulação. A gente sabe que Judas nasceu na cidade de Cariote, que ele não era galileu, ele vinha da Judéia, que ele, segundo contam, não foi aceito pelos galileus, que eram os 11 apóstolos. Como ele era uma pessoa vaidosa, e porque ele tinha ambições e sonhos que não condiziam com a palavra do mestre, ele acabou entregando Jesus, acreditando que teria feito um acordo com Caifás
para que, junto com Jesus, eles conseguissem a libertação de Roma. Isso não aconteceu, ele se suicida, e aí ele vai justamente passar por todas as atribulações que uma pessoa suicida passa. E teve, segundo conta também Humberto de Campos aqui, várias encarnações. Nessas encarnações ele continuou defendendo a palavra de Jesus, mas foi perseguido e morto, e reencarnou até chegar à Idade Média, quando ele reencarna como Joana d'Arc. Nós chegamos ali em Joana d'Arc. A Joana d'Arc nasce na França em 1412 e falece em 1431. Se nós fizermos a conta, teve uma encarnação curta, foram somente 19 anos. Em 19 anos, Judas reencarnado passa por tudo que, enquanto Joana d'Arc, ele passou. Quando criança, ela viu, olha só, o pai ser assassinado por os militares franceses. Por quê? Porque ela nasce justamente durante a Guerra dos 100 anos entre a França e a Inglaterra. E aos 13 anos ela começa a ouvir vozes e ter as visões. Quais são os espíritos que a ajudam? Santa Margarida, São Miguel e Santa Catarina. Essas vozes que ela ouvia eram esses espíritos que tentavam ajudar Judas a passar por essa prova que não iria ser fácil, dentre outros que ele já tinha passado. E aí elas diziam que é para ela que ela teria que estar à frente dos exércitos franceses e ganhar a guerra contra a Inglaterra. E ela ficava muito desesperada por conta disso, porque ela era uma mulher, vocês imaginam, uma mulher no século XIV, à frente de uma tropa. Século XIV não, 1400 era século XV, Era muito difícil, mas como ela era muito religiosa, ela resolveu atender as vozes, cortou o cabelo curto, começou a fazer todo o treinamento militar e se apresentou ao exército. Milagrosamente ela foi aceita pelo exército francês e chegou a comandar tropas, e vencer as batalhas. Bom, uma única mulher fazendo isso, ainda teve a simpatia do rei. Passa para mim, por favor, próximo slide. Isso. Ainda tendo a simpatia do rei Carlos VII, VII da época, não ia dar certo, Não deu. Os militares, os generais franceses, invejosos, resolveram criar uma emboscada. Quando ela foi propositalmente ferida, os borgonheses a capturaram e a vendem para os ingleses, onde ela seria queimada por feitiçaria, já que ela dizia que ouvia as vozes. Então, o que Judas pediu é que ele passasse pela mesma coisa que o Cristo passou: ser vendido, ser acusado de uma coisa que não era, porque ele foi acusado de incitador, Jesus, e ela de feiticeira, e ser queimado, e o Cristo foi crucificado. Então, a partir daí, esse espírito consegue se libertar. Ele já não precisa mais reencarnar, segundo dizem, porque ele conseguiu se perdoar. Porque o que acontece é o seguinte: ele não precisava do perdão, porque Jesus já tinha perdoado ele. Porque assim que Jesus desencarnou, já foi resgatar Judas. Mas Judas estava em um estado total de vamos dizer, desespero e arrependimento e remorso, que não conseguiu ouvir Jesus. Se sentia o último dos homens, como acho que qualquer um de nós aqui se sentiria se tivesse feito a mesma coisa. Então ele precisou se perdoar durante todas essas vidas para ele conseguir sair desse planeta de uma forma que talvez ele tenha considerado digno, morrendo queimado. E aí vamos à controvérsia no ambiente espiritual sobre a reencarnação de Judas. Eu comecei a procurar no YouTube algum vídeo que falasse sobre isso. Achei do Divaldo Franco, que vai ser exibido no final. Por que vai ser exibido no final? Era para ser exibido agora, mas o YouTube cobra direito de imagem. Então, como essa palestra está sendo gravada, se isso for passado, aí isso não pode dar problema. Quem me contou isso foi o Marcos. Então, se tiver errado, vocês cobrem dele. E por conta disso, eu vou deixar o vídeo para o final, em que Divaldo Franco explica por que ele acredita que Joana d'Arc é a reencarnação de Judas. Mas nesse vídeo do André Marouço, que nós eu encontrei lá no YouTube, é da TV Mundo Maior, está aí já,
Para eles darem uma olhadinha? Depois da controvérsia? Ah, já está aí. Então, ele diz que ele não acredita que Judas tenha sido a reencarnação de Joana d'Arc, que Joana d'Arc tenha sido a reencarnação de Judas. Eu deixei o link aí, e aí vocês podem verificar o que ele fala. Quem quiser copiar, por favor, ou então chegar e pedir para mim, eu passo, é sem problema. Né? Então, a primeira é controvérsia sobre se isso realmente aconteceu ou não. E aí nós chegamos no Evangelho de Judas, que eu comentei para vocês, né, e que vai dar um outro prisma, e é aí um outro prisma que não é totalmente também aceito pelo movimento espírita, mas esse escritor, como eu já falei, que é o José Lázaro Oberg, acredita que o que está escrito ali é real e é verdade. Então, Judas, segundo esse Evangelho, o Evangelho de Judas, era considerado o apóstolo mais próximo de Jesus, e aquele a quem Jesus escolheu para que o traísse. Não houve uma traição segundo esse Evangelho, mas Jesus pediu para ser entregue para que as profecias fossem cumpridas, né? É o que está escrito lá. Tanto que na página 25 está escrito assim: mas tu suplantarás todos eles, pois sacrificarás o homem que me veste, disse Jesus para Judas. E continua: teu chifre já foi erguido, tua ira foi acesa, tua estrela brilhou, iluminada, e teu coração se tornou forte. Ou seja, você está preparado para trair. Você fazendo isso, você vai me ajudar, né? E Judas, segundo esse Evangelho, aceita, sabendo que iria passar por tudo isso, que ele seria odiado, execrado, mas por amor a Jesus, ele fez essa traição. José Lázaro define como participante, não ele, né? Ele se define como participante do movimento espírita. E ele cita os 6 pontos encontrados neste Evangelho que contradizem o que informam os Evangelhos canônicos, que são Marcos, Mateus, Lucas, João. Então vamos ao primeiro ponto, que segundo ele contradiz o que os outros evangelhos falam e que Judas não seria o traidor. Primeiro, Judas é o apóstolo preferido de Cristo, segundo esse Evangelho, né? E não houve a traição. 2. A relação com Cristo, com Cristo. Judas seria o único apóstolo capaz de entender a essência dos ensinamentos de Jesus. E segundo algumas informações que eu tive aqui em Humberto de Campos, que eu não trouxe todas, realmente, se Judas era o apóstolo mais instruído, ele poderia ser aquele que conseguiria entender as palavras do Mestre, né? 3. Importância histórica. Judas libertou o espírito do Cristo ao permitir que o Cristo se livrasse do próprio corpo. 4. Como propagou a fé. Judas recebeu ensinamentos especiais de Cristo e os passou aos seus seguidores. 5. A traição. Não houve traição, segundo esse Evangelho. Na verdade, Judas atendeu a um pedido de Jesus e o entregou para os soldados romanos, mesmo sabendo que seu nome seria eternamente injustiçado. E 6. Destino de Judas. O Evangelho termina quando Judas oferece Jesus aos sacerdotes, mas passagens anteriores sugerem que ele é aceito no reino divino. Bom, mais uma vez eu recorri à internet para saber as opiniões, né? Porque assim, a minha intenção não é dizer que esse Evangelho de Judas é correto, mas como eu já falei no início, apresentar para vocês todas as facetas que são discutidas sobre esse personagem, né? E mais uma vez na TV Mundo Maior, um vídeo que tem lá e foi publicado no dia 12 de junho de 2018, sobre o título Traição de Judas ser um pedido de Jesus, né? E o José Reis, que é espírita também, argumenta que isso não é possível. E por quê? Segundo ele, a programação de Jesus na Terra, a programação espiritual, não comportaria esse tipo de atitude. Jesus, já sabendo de tudo que iria acontecer, não iria chegar a Judas e pedir que ele o traísse. Então isso seria, segundo ele, uma invenção, né? Uma forçação de barra, entre aspas, aí, para conseguir provar que este Evangelho
está certo. Não vamos esquecer que este evangelho possivelmente foi escrito pelos admiradores de Judas, né, pelos gnósticos. Então, é bem provável que não existe, nem tudo aqui seja verdade. E aí, como é que a Igreja Católica reagiu quando ela viu em 2006, quando ela viu esse evangelho ser restaurado e publicado? Na época, o Papa era o Bento XVI, né, que é o Papa considerado um dos mais conservadores que a Igreja Católica já teve no último século XX para cá, né, do início do século XX para cá. E ele o considerou, não levou em consideração, continuou acreditando no Evangelho, nos 4 evangelhos oficiais, e chamou Judas de imundo e traidor. Ou seja, ele respondeu aquilo que já está no Evangelho mesmo, né, em Marcos, né, Lucas e João e Mateus. E aí está o link aí embaixo, da onde eu tirei essa matéria, que tem uma reportagem traduzida de um jornal italiano, onde o Papa declara que ele não acredita nesse evangelho. Mas, falando aqui para vocês, o melhor, como é que eu vou dizer para vocês, depoimento veio justamente de um franciscano. Eu procurando, eu encontrei o site do... Como é que é o nomezinho dele aqui? Jaci, né? Ele fala pra gente, né, de uma forma assim muito lúcida para quem é católico e tem uma visão que não é espírita. Mas ele diz assim: com o Evangelho de Judas, somos instigados a repensar o seu papel na história da humanidade cristã. Por que esse homem teve que carregar uma culpa tão pesada? Queimar Judas em nossos dias não seria usar de violência com o povo judeu, ou até mesmo com Judas de hoje? Ele continua: violência gera violência. Um Judas pode gerar outro Judas. Judas somos todos nós, quando traímos o projeto do Evangelho e a vida na essência. Assim, eu acho que ele consegue resumir aquilo que durante anos fizeram com esse personagem. A conclusão que eu cheguei e passo para vocês é que Judas realmente foi um traidor. Errou, né? Mas ele foi uma pessoa que traiu, como nós erramos todo dia quando não cumprimos o Evangelho de Jesus. Talvez o seu grande erro, como eu já falei, é por estar ao lado do Mestre. Ele tinha a fonte ali do lado, né? Ele deve ter sido um dos espíritos escolhidos para encarnar junto com o Mestre. Então, ele tinha o livre-arbítrio, como todos nós temos, mas era que não deveria fazer isso. No entanto, a sua ignorância, como eu falei no início, o levou a fazer isso. E quantas vezes nós também, por ignorância, fazemos tantas coisas que nos aproximam de Judas? Porque trair não é só trair a mulher, um amigo, trair a mãe, trair o pai. A traição, ela tem um conceito tão amplo, né, que você pode trair a palavra de Jesus todos os dias. É só você não conseguir e não levar a termo aquilo que a gente aprende no Evangelho. Todos nós traímos. De uma forma ou de outra, todos nós somos Judas, né? Mas nós não temos consciência disso. E nós não temos a consciência da grandeza de Jesus porque nós não convivemos com ele no coração. Ele é um personagem histórico. Ele está na Bíblia, ele está no livro dos Espíritos, ele é citado, mas ele não está presente. Muitos não sentem ele presente dentro de si. E por não sentir presente dentro de si, nós fazemos como Judas. Nós fazemos justamente aquilo que o Evangelho não quer, né? Agora, por conta disso, como Judas, será que nós não teremos que passar por tantas encarnações que estamos passando para conseguir nos perdoar? Não é? Porque quando você deixa de falar com o pai dentro da sua casa, quando você deixa de falar com uma filha, quando você deixa de falar com a sua esposa, quando você deseja mal para um amigo que você antes adorava e que por algum motivo te desagradou, você está sendo um Judas. Você não está amando o próximo. O Judas não conseguiu amar o próximo, por ignorância, mas não conseguiu. Então ele teve que, entre aspas, pagar. Gosto muito desse verbo quando a gente fala dessa forma, mas até para ficar mais inteligível, ele teve que assumir com as responsabilidades. É melhor, né? Você fez, meu amigo, agora. Mas
escolha foi sua. Então você agora tem que passar pelo que você, provocou. Vai sofrer? Vai. Não adianta, porque o sofrimento, ele não é nos imposto, mas nós o procuramos. Não é verdade? Ele procurou o sofrimento. Ele poderia ter divulgado a palavra do Mestre e estar com os outros 12 apóstolos junto ao Pai. Mas não. Para ele foi muito mais fácil acreditar que o poder e as suas satisfações materiais estavam logo ali. Fácil de pegar. Bastava um acordo com Caifás e tudo se resolveria. Jesus seria o grande e tudo acabaria bem. A história não é assim. As pessoas não são assim como nós imaginamos. Foi um grande iludido. Iludido não porque ele era um coitadinho. Iludido pela sua vaidade, iludido pela sua ambição, como nós somos iludidos pelas nossas ambições, quando queremos um emprego melhor, esquecemos de vir a um centro espírita, a uma igreja católica, ou vamos para fora. Vou lá, parecido, tudo bem, mas quando chega na hora de colocar em prática, não coloca. Não faz porque é difícil. É difícil você perdoar um pai que não fala com você. Gente, os meus pais falam comigo, minha mãe, eu só estou sentando assim, minha família não tem esse problema, mas conheço várias que tem. E aí você, em vez de tentar conversar e resolver a situação, você faz como Judas. Não vai falar comigo, eu também não vou falar com você. E começa a ter aquele ódio, aquela raiva. Ele pelo menos se arrependeu, mas tem muitos que não se arrependem e deixa isso para uma outra encarnação, e vai sofrendo até o momento que ele vai mais encarnar aqui, terá que ir para outro lugar, como ele teve, para aprender, para se perdoar de tudo que fez, daquela irmã que não perdoou, daquele pai, daquela mãe, daquele filho, enfim, daquele amigo, daquele colega de trabalho que prejudicou porque você queria um cargo, Então você vai ter que passar. Não adianta, que a sua consciência vai te cobrar. Não vai ser Jesus que vai chegar e dizer para você: você está errado, você tem que pagar por isso. Não. A sua consciência é uma consciência de Judas. Para mim, Judas é o grande exemplo de uma pessoa que conseguiu vencer as suas limitações e a sua ignorância. Mas para isso teve que sofrer. Não precisava, porque ele estava ali, como eu falei, ao lado do mestre. O mestre dizia tudo para ele. E para os outros 12, e para os 70 discípulos, e para quem quisesse ouvir. Mas era muito difícil colocar aquilo em prática. Médico, para ele, o mestre era um idealista. Bom, faltam ainda 10 minutos. O vídeo tem aproximadamente uns 3 minutos, vai ter a prece, eu já vou encerrar. Mas antes eu quero dizer que a gente deveria pensar muito nesse personagem e não mais condená-lo. Volto a dizer, ele não foi bonzinho, mas todos merecem perdão. E ele também, obviamente, merece. Eu escutei dizer que na Alemanha sequer é pronunciado o nome de Judas e ninguém pode ter esse nome. Em países como o nosso, além do Brasil, existem os Judas que são malhados. Então a gente percebe o estigma que a pessoa tem, como outras pessoas que fazem o que ele fez têm também, e pagam por isso. Então eu queria agradecer a vocês por terem visto, por terem estado aqui. Se vocês quiserem alguma informação, me procura, eu mando a palestra para vocês, tem todos os dados aqui, todas as informações, os links, E vamos assistir agora, por favor, Marcos, o vídeo do Divaldo Franco, que ele explica, ele fala em 3 minutos o que eu acho que eu não consegui falar em 1 hora, sobre a reencarnação de Joana d'Arc. Gente, muito obrigado e uma boa noite para vocês. Acompanhe agora o quadro O Espiritismo Esclarece. Confira agora o Espiritismo Esclarece, com a participação especial de Divaldo Pereira Franco. É verdade que Judas reencarnou como Joana d'Arc? Para nós, os espíritas, a revelação somente deve ser considerada quando ela vem simultaneamente por diversos médiuns que não se conhecem entre si em diferentes lugares da Terra. Uma das primeiras revelações a respeito de Judas, Jeanne d'Arc, foi através do inolvidável Leon Denis, esse apóstolo da cidade de Tours, na França,
que foi verdadeiramente um fiel seguidor da codificação kardeciana. Leon Denis, que nos legou uma obra extraordinária, desde o ponto de vista filosófico como poético, do ponto de vista científico como ético-moral, era guiado pelo espírito de Jeanne d'Arc. E ela lhe teria revelado que no passado, algo remoto, havia sido aquele que se equivocara traindo Jesus. Mas também ela disse que antes de atingir a culminância da sua redenção, havia passado por várias experiências de dor, de sombra, de arrependimento. Até quando se reencarna como a Dulce Puccelli de Orleans, a doce menina de Dom Remy, e através disso mantém contato com o mundo espiritual, com os espíritos nobres de Santa Catarina, Santa Margarida, São Miguel Arcanjo, a tradição católica, e levanta-se para libertar a França da terrível guerra de 30 anos com a Inglaterra e ser levada ao martírio pela traição de um sacerdote católico que a vendeu aos ingleses. Ali, diante das labaredas que apitavam, ela gritara: Deus meu, as minhas vozes me enganaram. Elas me haviam dito no cárcere que dentro de 3 dias eu estaria livre. E subitamente um insight. A liberdade não era física, era a imortalidade. Retornar ao colégio Galileu, de onde se apartaram um dia, por perturbações de vária ordem que não temos como avaliar. Estava, portanto, restaurado o colégio daqueles que seguiram Jesus, com o retorno de Judas, da cidade de Queriot, o único judeu dentre aqueles 11 galileus que lhe foram fiéis. Pessoalmente, tenho certeza que Judas e Jeanne d'Arc são o mesmo espírito. No entanto, como se trata de uma revelação, cada qual poderá aceitar ou não, de acordo com o seu paladar emocional.